O orçamento de 2026 deve enfrentar uma pressão ainda maior das despesas obrigatórias. A projeção enviada pelo governo Lula ao Congresso registra o crescimento de gastos previdenciários e sociais, ao mesmo tempo em que especialistas avaliam que já não há mais espaço para ampliar a arrecadação. O resultado pode complicar o cumprimento da meta fiscal no ano que vem. A reportagem é de Danilo Moliterno. O peso da máquina pública no Brasil segue crescendo. E os quilos ou bilhões a mais que o orçamento vai ganhar em 2026 terão a origem de sempre: os gastos previdenciários e assistenciais. Segundo o projeto de lei orçamentária enviado pelo governo ao Congresso, os custos com aposentadorias, pensões e outros benefícios vão ultrapassar R$1 trilhão no ano que vem. Mas o que mais assusta especialistas em contas públicas são as cifras crescentes para os programas sociais. A gestão federal prevê gastar R$158 bilhões só com o Bolsa Família e mais R$122 bilhões com o BPC, que auxilia pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade. Tanto o governo quanto o Congresso Nacional tem ali, obviamente, a questão chave da reeleição ou da eleição também, né, em relação ao Congresso Nacional e também nos estados. Então, tem ali no âmbito federal uma baixa disposição a enfrentar temas considerados impopulares. Por outro lado, uma maior disposição a conceder benefícios, a tentar angariar políticas públicas e políticas sociais que, de alguma forma, se traduzem em votos ali no ambiente onde a eleição, no caso presidencial, é bastante disputada, mas também no âmbito ali da Câmara Federal ou no Senado Federal, nós vamos ter ali votações importantes, né? O aumento dessas despesas gera ao menos dois problemas. O primeiro é a dificuldade de cumprir a meta fiscal em 2026, que é de 0,25% do PIB. O segundo é o risco de engessar ainda mais o orçamento brasileiro. Para se ter uma ideia, 92% dos gastos federais hoje são obrigatórios. O governo Lula tem apostado no aumento da arrecadação para compensar a elevação dos gastos. A carga tributária em 2024 atingiu 32,3%, a maior em 15 anos. No entanto, de acordo com economistas e até integrantes do executivo, a possibilidade de o governo Lula incrementar as receitas está esgotada. Em 2026, a expectativa que se tem é que aconteça algo mais ou menos parecido com o que aconteceu já em 2024 e talvez aconteça novamente em 2025, ou seja, um crescimento do gasto, porém com um achatamento gradual das despesas discricionárias. A instituição fiscal independente do Senado calcula que o governo precisa de um esforço fiscal adicional de R$79 bilhões para fechar as contas em 2026. Sem a possibilidade de aumentar a arrecadação e sem viabilidade política de cortar ou revisar gastos, o mercado teme que a alteração da meta seja a solução a ser adotada. Além disso, com o arcabouço fiscal, o governo tem um limite para aumentar os gastos entre um ano e o outro. E conforme as despesas previdenciárias e sociais sobem desordenadamente, a fatia reservada para os investimentos, que impulsiona a atividade econômica, diminui. Cálculos da própria gestão federal indicam que a despesa discricionária, aquela que o governo escolhe onde gastar, poderia ir a zero no final dessa década. E quando o assunto é o engessamento orçamentário, para economistas, a principal preocupação é o crescimento explosivo do BPC. O orçamento nominal do Bolsa Família lá em 2023 era R$168 bilhões, enquanto o orçamento do BPC em 2023 era menos de R$100 bilhões. A expectativa do orçamento do BPC no próximo ano já é passar R$120 bilhões. Se a gente não contiver esse crescimento do BPC, o BPC vai acabar se tornando nos próximos anos a terceira maior despesa pública, porque o valor do Bolsa Família está meio congelado em termos nominais e o BPC crescendo 10%. Não tem receita que cresça a 10% real permanentemente para sustentar esse crescimento do BPC.